Eu morro de vergonha de falar inglês. E se eu falar alguma coisa errada? E se rirem de mim? E se eu passar vergonha? Se você tem medo de conversar em inglês, fica aí que esse vídeo é pra você. Por que tanta gente tem medo na hora de falar inglês? E como que a gente pode fazer pra superar esse pânico do falar inglês? Então bora lá! O primeiro medo mais comum é o de não ser entendido. Ah, teacher, e se eu for falar alguma coisa e ninguém me entender? O que você tá arrumando aí no computador? Tô estudando inglês. Beleza, então. Nosso menério ou nosso remo. Ar. Caramba. Amor, você tá passando bem? Isso acontece geralmente porque a gente pensa que em determinadas situações a gente vai precisar de palavras muito específicas para contextos muito específicos. Então, por exemplo, eu vou estar no hospital e eu não vou saber falar o nome do sintoma X porque eu não sei essa palavra em inglês. Gee, I don't know. Só que é o seguinte, se você sabe descrever esse sintoma, você já consegue se comunicar. Headache. Então você não precisa saber todas as palavras do mundo, você não vai saber todas as palavras do mundo. Você precisa, na verdade, saber as 1000 palavras essenciais. O que são essas 1000 palavras essenciais? Em inglês a gente tem 1000 palavras que bastam para você se comunicar em praticamente qualquer situação. Seja para explicar em um hospital o que você está sentindo, seja para fazer uma compra, seja no restaurante. Essas 1000 palavras bastam para qualquer falante se comunicar em inglês. Não se preocupe, você não precisa saber hoje quantas dessas 1000 palavras você sabe ou deixa de saber. Isso na verdade é muito natural e você vai percebendo conforme você vai praticando. Quanto mais você ouve e entende, mais perto você tá de saber dessas 1000 palavras. Então não se preocupe. E além disso, sempre que a gente vai se comunicar, a gente não usa só as palavras. Além da linguagem verbal, a gente tem a linguagem não verbal. Que são as mímicas, os gestos, a sua postura. Então você pode usar desses outros recursos para complementar a sua comunicação quando você não souber uma palavra, tá bom? Então, esse primeiro medo de, as pessoas não vão me entender. Calma, você consegue se fazer entender, mesmo que você não saiba uma palavra ou outra. Um segundo medo muito comum que os alunos relatam pra mim é de rirem, né? Se eu falar uma coisa errada e rirem de mim. Ou seja, é um medo mais, na verdade, relacionado a ter vergonha de falar. E quando a pessoa tem esse medo, geralmente ele não é exclusivo do inglês. A pessoa que tem medo de falar inglês por uma questão de vergonha, de errar, medo de se expor, geralmente tem esse medo em outros cenários da vida também. Então não é uma questão necessariamente relacionada ao inglês. Muitas vezes é mais relacionada à autoestima mesmo. E aí, quero que você pense duas coisas. A primeira é que quando você está se comunicando em inglês, o seu objetivo é se comunicar. E o objetivo da pessoa que está te ouvindo é te entender. Então, na maioria esmagadora das vezes, a pessoa não tá lá para te julgar. Ela tá lá para entender a sua mensagem. Então, ela vai te ajudar. But I don't understand. A passar essa mensagem. Ela vai, com certeza, facilitar. E ela não tá ali para rir ou julgar você. E ainda que ela estivesse, queria que você fizesse um exercício mental. Se a pessoa estiver te julgando, o que não é a verdade na maioria das vezes, tá? Mas mesmo que ela estiver te julgando, o que isso muda na sua vida? Naquele momento, o seu objetivo é se comunicar. Então, é uma questão muito mais relacionada a autoconhecimento, a entender o seu objetivo naquele momento, entender que mesmo que a pessoa esteja te julgando e ria de você, o que é o pior que pode acontecer? And Hulk. Smash. Então pense nisso. E ainda relacionado a isso, existe um livro que chama A Coragem de Não Agradar. Se você é uma pessoa que tem vergonha, que se importa muito com a opinião dos outros, com questão de julgamento, o que vão pensar de você, enfim, tudo isso, leia esse livro. Ele me ajudou muito a entender que eu tenho que focar no que realmente importa e não no que os outros vão pensar ou deixar de pensar de mim, porque isso tá 100% fora do meu controle. A Coragem de Não Agradar. É um livro curtinho, muito rápido e que vai te ajudar não só na questão do inglês, mas em uma questão geral, quando o assunto é
ter coragem de não agradar a todo mundo. E agora que você já entendeu que vergonha, medo de rirem de você, medo de não se fazer entender, são questões que estão muito mais na sua cabeça do que na realidade, eu vou te dar 3 dicas muito práticas de como trazer mais fluidez, mais leveza na hora de conversar em inglês. Como deixar esse momento mais leve e com mais confiança. O primeiro é treinar o listening. Listening, que é entender, né, ouvir as pessoas em inglês, nada mais é do que uma prática diária. Querer entender um listening muito difícil logo no começo é que nem querer correr uma maratona sem nunca ter caminhado. Você vai cair. 5 minutos depois. Então, vai com calma. Começa praticando o listening com algo que você já tem familiaridade, com músicas que você já conhece, com filmes que você já assistiu. E aos poucos vai evoluindo. Começa assistindo o filme com legenda em português, depois com a legenda em inglês. E quando isso estiver fácil, você vai para assistir um filme só em inglês, sem legenda. Então é um passo a passo que é diário. Para você evoluir, tem que ser diário mesmo. Então, inclui a prática de listening no seu dia a dia. Isso vai te ajudar muito na hora de conversar. Sabe por quê? Um dos medos também é não entender. A hora que você estiver falando, eu falei, mas eu não entendi o que me responderam. Se você pratica listening, você vai treinar o seu ouvido para entender inglês. I do. I understood that reference. E se você treina para entender inglês todo dia, na hora de colocar em prática real, vai ficar muito mais fácil. Então, praticar listening diariamente, para na hora da conversação, a hora que você for realmente ouvir alguém falando inglês, aquilo seja muito mais simples para você. Yes! O segundo é praticar em um ambiente seguro, um ambiente em que você se sinta confortável. Então, para praticar a conversação, você tem que falar, né? Então, além de praticar a parte de ouvir, que é o listening, você tem que tentar falar. Se você já tem uma base, faça aulas de conversação em um ambiente em que você se sinta confortável. Se você nunca fez conversação, é muito provável que você vá se frustrar se você for direto fazer conversação com alguém que é nativo, por exemplo, que não fala o seu idioma. I don't understand. Então, começar uma aula de conversação com um professor que fala o mesmo idioma que você vai ajudar sim. Você está tentando aprender inglês, mas se você está no começo, é esse professor que vai conseguir te direcionar algumas palavras que você não sabe, que vai entender expressões que às vezes você só tem no seu idioma e não sabe falar no outro. Às vezes a gente nem tem a nossa expressão no outro idioma, em inglês. E aí a gente tem que aprender a adaptar. Então, quando você for praticar a conversação, faz isso primeiro em um ambiente que você sabe que você vai se sentir mais confortável, que é um ambiente controlado e que você não vai se sentir recuado. Não se expõe direto em um ambiente que vai ter muita pressão, em que você não vai entender nada. English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Então, pratique conversação sim, mas comece em um ambiente em que você se sinta mais confortável. Relax. E uma terceira dica é relacionada à pronúncia. Se você quer ter mais segurança em relação à pronúncia, ao som das palavras em inglês, você pode fazer uma técnica que a gente chama de shadowing. Shadowing. O que é o shadowing? Você vai assistir a um vídeo, a uma cena de um filme, a uma série que você gosta, e você vai imitar o som daquela palavra, o som daquela frase, daquele personagem que você gosta. Você pode fazer isso com uma entrevista, enfim, algo que você tem interesse. E aqui o foco não tá no significado, mas é mesmo no som. Você vai ouvir aquele trecho, aquela frase, um parágrafo curto, e você vai repetir em voz alta, tentando imitar o máximo possível daquele som. Lógico, sabendo quais palavras você tá falando, né? Você pode assistir com legenda, mas aqui o foco tá no som. Quanto mais você imitar alguém falando inglês que já fala com fluência, mais fácil vai ser para você adquirir esse som, que é nada mais nada menos do que a pronúncia. Great! E como um bônus, eu quero
que sempre que você sentir medo, sentir vergonha de falar inglês, que você se lembre dessa entrevista aqui da Sofia Vergara. What the people the movie's about? Well, it's it's a movie about. Can you not tell me? Is it like Is that I am an idiot. I've been having a problem the whole day remembering this word. So I wrote it in my finger, in my hand, but I have my glasses on. Can I see? No, I know. I'll whisper it in your ear. It's my English. Okay. So What's the movie about? So it was a movie about redemption. Redemption. I wrote it too tiny when I had my glasses on. I'm an idiot. I'm jet lagged. I'm sorry. It's about it's a movie. redemption, but I kept thinking constipation, like congestion, like everything. Contraception. It covers everything. Everything. Quem é a Sofia? A Sofia é uma atriz que ela é colombiana, ou seja, o idioma nativo dela, a língua mãe dela, é o espanhol e não o inglês. Só que ela começou a atuar em Modern Family lá em 2009, que foi quando ela estourou, e desde então ela vem crescendo muito. Por 3 anos, ela foi a atriz mais bem paga da televisão dos Estados Unidos. E até hoje, ela comete vários erros em inglês, ela brinca com isso, ela faz piadas sobre isso. E tá tudo bem, porque o inglês não é o idioma nativo dela. Só que isso não impediu a Sofia de ser uma das atrizes mais bem pagas lá. Ou seja, é normal você ter insegurança, você ter medo de falar um idioma que não é o idioma que você nasceu falando. Só que isso não pode te impedir de tentar. Imagina se a Sofia tivesse desistido de atuar na televisão dos Estados Unidos só porque ela não tem um inglês perfeito. E ela nem tenta ter um inglês perfeito. Ela tem o inglês para se comunicar. Ela não perdeu a raiz dela. E foi isso que diferenciou ela, inclusive. Então, se você tem esse medo, saiba que tá tudo bem. Só não deixa ele te dominar e fazer com que você desista de se comunicar no idioma que te permite falar com o mundo todo. Tá bom? Porque você consegue sim.